Bom dia, pessoal. Pois então, estou preparando um vídeo aqui para relembrar alguns conceitos, principalmente o conceito de deslocamento e o conceito de velocidade média, e vou resolver os exercícios resolvidos do livro da página 34 e propor para vocês resolverem os exercícios da página 35. Né? Eu gostaria que prestassem atenção no movimento do cursor do mouse, porque eu vou estar explicando e vai aparecer na tela o movimento do mouse onde eu estou explicando. Tá bem? Bom dia, espero que ajude esse vídeo que eu estou preparando. Bom, então só para relembrar, o deslocamento está associado com a posição final menos a posição inicial, que é representado por esse delta, esse triângulo, delta S, S que vem do inglês space, posição final menos posição inicial. Desligar o vídeo. Então aqui, posição do veículo, SI, posição inicial, em relação a um referencial, posição final SF. Então o deslocamento vai ser essa distância aqui, SF menos SI. E nesse caso, como é um movimento para a direita, esse resultado aqui vai dar um valor positivo, em metros, no sistema internacional. Na sequência, tem o conceito de velocidade média, que vai medir a rapidez de um determinado movimento, ou seja, a razão entre o deslocamento e quanto tempo foi necessário para fazer esse deslocamento. Então, a velocidade média é definido como o deslocamento ΔS dividido pelo intervalo de tempo ΔT, que por definição, então, posição final menos a inicial, dividido por tempo final menos tempo inicial. Então, como é uma razão entre metros, a unidade da posição, e tempo, que está em segundos no sistema internacional, essa velocidade pode ser dada em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Daí o deslocamento vai ser dado em quilômetros e o tempo em horas. Um exemplo, se um móvel num instante de tempo t igual a zero está na posição S0 igual a 0 metros, e depois num instante t1 igual a 5 segundos ele está na posição 10 metros, o deslocamento dele vai ser 10 menos 0 e o intervalo de tempo 5 segundos menos 0, que vai dar aqui embaixo uma velocidade média de 2 metros por segundo. A gente pode transformar uma velocidade que está em km por hora em metros por segundo, ou fazer o contrário, vice-versa, de uma forma bem simples. Eu gostaria que vocês aprendessem uma vez e guardassem isso, porque pode ser necessário para resolver alguns exercícios. Por exemplo, uma velocidade de 90 km por hora por conversão de unidades. 1 quilômetro tem 1000 metros, então nós teríamos 90 mil metros, e em uma hora tem 3.600 segundos, 90 mil metros dividido por 3.600 segundos. Se fizer a divisão, isso dá 25 metros por segundo. Ou seja, esse resultado, 25 metros por segundo, é a mesma coisa que fazer 90 km por hora dividido por 3,6. Isso a gente percebe se a gente olhar aqui a divisão. Dá para cortar esse zero com esse zero aqui embaixo, esse outro zero com esse outro zero aqui embaixo, e cortar um zero aqui em cima, deslocando a vírgula aqui para baixo. Vai ficar 90 dividido por 3,6. Então, se a gente quiser transformar quilômetro por hora em metros por segundo, a gente divide o valor da velocidade por 3,6. Da mesma forma, se a gente quiser transformar metros por segundo para quilômetros por hora,
A gente pega a velocidade, num exemplo aqui, velocidade de 20 metros por segundo. O fator de conversão, na conversão encadeada, seria 1 km tem 1000 metros. Dá para cortar esse metro com esse metro aqui embaixo. Sobrou quilômetros por segundo. Ainda tenho que transformar esse segundo em horas. Então eu coloco 3.600 segundos na parte de cima, que eu consigo cortar com esse segundo aqui embaixo por 1 hora. E sobrou quilômetro por hora. Então se eu fizer essa multiplicação 20 vezes o 3.600 dividido por 1000, isso dá 72 km por hora. Mas 72 é a mesma coisa que 20 vezes 3,6. Porque nessa divisão aqui, se eu cortar esse zero com esse zero, esse outro zero com esse zero, e a vírgula andar uma casa para a esquerda aqui, 3,6, eu posso cortar esse zero aqui embaixo. Então pegar 20 e multiplicar por 3,6, está transformando metros por segundo para quilômetro por hora. Então quando eu transformo metros por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar no fórum, que eu vou disponibilizar durante a aula amanhã. Um exemplo. Um automóvel saiu de uma posição de 10 km em relação a um referencial e andou durante 0,8 horas para uma posição 170 km, ao longo de uma estrada retilínea. Qual o deslocamento do automóvel durante o movimento? Então nós temos aqui posição inicial 10 km, posição final 170. Então o deslocamento do automóvel durante esse movimento vai ser essa posição final menos essa posição inicial aqui. Então, posição final 170, menos 170 km, menos 10 km, 160 km. Alguém poderia perguntar por que a gente não transformou para metros essas distâncias que não estão no sistema internacional, mas a gente, olhando para todo o exercício, dá para perceber que nós temos aqui a distância, o deslocamento, a posição em quilômetros e o tempo em horas. Então não tem nenhuma mistura de unidades desse outro sistema. Tá? Então dá para usar quilômetros mesmo. Na letra B, qual a velocidade média do automóvel? Então, velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. Como o deslocamento tinha dado 160 km e o tempo é de 0,8 horas, aqui a gente faz a divisão 160 por 0,8, o que dá 200 km por hora. Num outro exemplo, o móvel movimenta-se ao longo de uma estrada retilínea. Suas posições em função do tempo são anotadas na tabela, essa tabela que está aqui embaixo. Diz a posição para cada instante de tempo, de 5 em 5 segundos. E pergunta na letra A, qual o deslocamento do móvel entre t igual 0 e t igual 10. Na letra B, o deslocamento entre t igual 5 e t igual 25. Então a pergunta que a gente faz quando vai calcular esses deslocamentos é qual a posição final para cada um desses intervalos. Perceba que o tempo está correndo de 0 até 10. 10 está associado com o tempo maior, vai dar a posição final de 60. E o 0, posição inicial. Então vai fazer um deslocamento de 60 menos 20. Para o outro intervalo, de t igual 5 até t igual 25, posição inicial dele é 40, porque está no instante t igual 5, e a posição final dele é menos 30, que está associado com um tempo maior de 25 segundos. Depois pede ainda qual a velocidade média do automóvel entre t igual 0 e t igual 10, e na letra D, qual a velocidade média durante todo o movimento. Então o que nós temos? Nós temos os dados. Na primeira parte pede o deslocamento entre t igual 0 e t igual 10. Posição final é 60, posição inicial é 20. Então 60 menos 20, 40 metros é o deslocamento. Tem que tomar o cuidado quando vocês resolvem isso numa avaliação,
para colocar as unidades corretamente. Então, ΔS tem que ser dado em metros. É um deslocamento, uma distância percorrida. Na letra B, pede o deslocamento entre 5 e 25. Então, posição final, eu já comentei, é menos 30 metros. Posição inicial é 40. Então, posição final, menos 30, tá aqui, menos a posição inicial, que é 40. Isso vai dar menos 70 metros. Então, o deslocamento pode ser negativo. E esse sinal de menos que aparece aqui indica justamente um movimento que acontece para a esquerda. É como se fosse um movimento, descrito um movimento que é retrógrado. Ele está vindo em direção ao eixo, está voltando para a esquerda. Deixa eu desligar a câmera. E por último, a velocidade, em penúltimo, a velocidade média entre os instantes 0 e 10. Então o deslocamento a gente já tinha calculado, 60 menos 20, 40 metros. E o intervalo de tempo, 10 segundos menos 0, vai dar 10 segundos, 40 por 10, 4 metros por segundo. E por último, na letra D, a velocidade média ao longo de todo o intervalo. Então todo o movimento, todo o intervalo, a posição final dele está aqui, menos 60, posição inicial dele é 20, e o intervalo de tempo é 30 segundos menos 0. Então menos 60 menos 20 por 30 segundos menos 0. Isso dá menos 80 dividido por 30. E aí, como dá uma dízima, então é melhor deixar na forma de fração. Ficou menos 8 terços se eu cortar esses dois zeros que tem aqui. A definição de velocidade média, ela favorece uma definição de uma outra velocidade que acontece para cada instante de tempo. Então, a velocidade média mede a velocidade para um determinado intervalo de tempo, um intervalo razoavelmente grande, enquanto que a velocidade instantânea é para cada instante de tempo. Então, por exemplo, se tivesse um movimento t igual a 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, nós estaríamos medindo uma velocidade instantânea se eu soubesse a velocidade para t igual a 1, para t igual a 2, para t igual a 3, para t igual a 4. Para cada instante de tempo associado a uma velocidade. Enquanto que a velocidade média está associada com um intervalo de tempo. Então seria a velocidade média entre t igual a 5 segundos, t igual a 0. Velocidade média entre t igual a 4 segundos, t igual a 1 segundo. Então seria a velocidade média para um intervalo de tempo, velocidade instantânea para um único tempo. Tá? Então dá velocidade para cada instante. A gente pode entender essa velocidade instantânea se a gente fizer uma razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, só que o intervalo de tempo tem que ser muito, mas muito pequeno para poder medir uma velocidade para cada instante de tempo. Um exemplo que indica essa velocidade instantânea é olhar um velocímetro de uma moto ou de um veículo, de um carro, e para cada instante de tempo ele está indicando qual é a velocidade. O ponteiro está hora marcando 20, 40, 60, 50. Vai mostrando uma velocidade para cada instante de tempo. E nesse aqui, um velocímetro digital vai indicando a velocidade, e aqui está em km por hora também, e aqui em km por hora. Exercícios resolvidos na página 34 do livro. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante 1 segundo. Qual o espaço em metros percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo, se ele não colidir com algum obstáculo? Não está perguntando o espaço, está pedindo o deslocamento que o caminhão sofreu. Agora percebam, a velocidade está em km por hora e o intervalo de tempo está em segundos. Então nós vamos ter que converter ou a velocidade para metros por segundo ou o tempo para horas. Só que 1 segundo em horas vai dar um número muito pequenininho. Então o mais fácil é converter essa velocidade aqui para metros por segundo e trabalhar com o sistema internacional mesmo. Velocidade em metros por segundo, tempo em segundos. Então, convertendo a velocidade média para metros por segundo, dividimos 144 por 3,6, dá 40 metros por segundo.
O intervalo de tempo é de 1 segundo. Na definição da velocidade média, nós temos a velocidade, que é 40. Nós temos o tempo, que é 1 segundo. Então, o deslocamento vai ser 1 segundo vezes 40 metros por segundo. É só passar esse número que está no denominador multiplicando essa velocidade. Então, nós temos que o deslocamento é 40 metros. Num outro exemplo, um carro faz um percurso de 600 quilômetros entre São Paulo e Uberlândia, com velocidade escalar média de 60 km por hora. O trecho entre Uberlândia e Brasília, distante 400 km, é feito com uma velocidade escalar média de 80 km por hora. Qual a velocidade escalar média do carro no percurso de São Paulo a Brasília? Então percebam, são dois movimentos. Ele sai de São Paulo, vai a Uberlândia e depois de Uberlândia ele vai a Brasília. Então tem dois deslocamentos diferentes, de São Paulo a Uberlândia e de Uberlândia a Brasília. No primeiro intervalo nós temos o deslocamento, o primeiro movimento, e a velocidade. Então nós não temos o tempo que levou para sair de São Paulo até Uberlândia. Nós vamos ter que achar esse tempo. E no segundo intervalo também nós temos a distância, o deslocamento, e a velocidade com que foi feito. Não temos também o intervalo de tempo. Então basicamente a gente faz um esquema. As unidades não estão misturadas, está tudo em quilômetro e hora. Primeiro trecho temos a velocidade e o deslocamento. Segundo trecho temos velocidade e deslocamento. Falta o tempo para esse trecho, falta o tempo para esse trecho. No trecho 1, deslocamento 600 km, velocidade 60 km por hora. Então dá para achar o tempo nessa expressão da velocidade média. Passa o tempo para cá multiplicando e isso aqui passa aqui para baixo dividindo. Então nós temos tempo, 600 dividido por 60, que dá 10 horas. Na segunda parte do movimento, o deslocamento é 400 e a velocidade é 80 km por hora. Então dá para achar o segundo intervalo de tempo, ΔT2, dividindo 400 pelo 80. 400 por 80, 5 horas. A velocidade média ao longo de todo o intervalo vai ser os dois deslocamentos somados, que é a distância total percorrida pelo caminhão, pelo automóvel, pelo veículo, dividido pela soma dos tempos. Então nós temos aqui 600 km mais 400 km, dividido por 10 horas no primeiro parte do movimento, mais 5 horas na segunda parte do movimento. Isso dá uma velocidade 66,6 km por hora. Agora eu gostaria de propor para vocês então que vocês resolvessem os exercícios da página 35. A solução já está nesses slides que eu já enviei para vocês por e-mail. Eu vou fazer um vídeo depois só com a solução desses exercícios propostos. Então a ideia é vocês fazerem os exercícios, olharem aqui nos slides, ver se vocês conseguem esclarecer as dúvidas que vocês têm. E se não conseguirem, olhem o vídeo. E por último, podem também postar no fórum que eu vou disponibilizar na aula, para vocês esclarecerem dúvidas, então fazer perguntas a respeito de um ou outro exercício.